Então, gravação iniciada e agora tornar anfitrião. Glauco, tudo certo. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para compartilhar com vocês, né, algumas coisas que eu aplico no meu dia a dia, fazendo, né, essa rotina de planejamento, de análise anual há mais de 10 anos, tá? Vocês já estão vendo? Sim. Okay. Beleza. Bom, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, dizer, na verdade, é que esse é o método que eu faço o meu planejamento, o método que eu me organizo. Tem muito a ver com as ideias do Christian, né? O Christian, além de meu sócio, é meu mentor, então tem muita coisa, né, correlacionada, tem muitos princípios, né, do Christian, da tríade, só que tem um dedinho meu, tá? E eu acho que isso é importante também, como primeira mensagem, dizer para vocês, né, para escutarem com atenção, né, estudarem esse material, mas adaptarem para a realidade de cada um, porque cada um tem uma realidade diferente, uma vida diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Então, são 6 pontos, antes de começar o planejamento, propriamente dito, do ano, que eu gosto de analisar, tá? O primeiro deles são os meus indicadores do ano passado. Óbvio, quem está começando a fazer, nunca fez planejamento anual, não vai ter indicador, não vai ter nenhuma métrica. Mas quem já tem, esse é o ponto de partida. Então, eu pego minhas metas, né, do ano passado e analiso cada meta, cada indicador, para ver aquilo, né, que eu consegui realizar, aquilo que faltou. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que deu certo, o que não deu certo. E aí eu analiso cada uma das minhas metas. Segundo ponto é uma reflexão, e aí são várias reflexões que eu faço também, né, nesse período antes de fazer o planejamento em si. A primeira delas, né, é analisar, né, pensar o que aconteceu de positivo durante o meu ano e o que aconteceu de negativo. Isso aí é importante, né? Durante o ano, a gente não só acerta e a gente não erra também, somente. Então, é importante a gente valorizar aquilo que a gente acertou, aquilo que deu certo, e também refletir sobre aquilo que não deu certo, sobre aqueles projetos que não andaram como a gente imaginava. Então, essa é a primeira reflexão importante. A segunda, né, que eu gosto de fazer, são algumas perguntinhas, né? Aonde eu errei? E todo mundo erra. Em seguida, né, do aonde eu errei, eu acho que cabe uma outra pergunta, né? Por que eu errei? E aí, cada um vai ter que analisar, né, os resultados do seu ano e pensar, né? Pô, errei aqui, né, errei por causa disso, disso, disso. Algumas coisas, né, assim, fogem do nosso controle, a gente não tem controle sobre tudo, né? Algumas coisas estão no nosso controle, mas tem algumas coisas que não estão. Então, dar um exemplo, né? A pandemia no ano passado não era uma coisa que ninguém podia prever, né? Por melhor que fosse seu planejamento anual, quando deu março do ano passado, né? Mudou tudo. Então, tem coisas que você consegue, né, prever e tem outras coisas que você não consegue prever. Essa questão também sobre o aonde eu errei, né, eu acho que não é, você não pode olhar também só o lado negativo, né, e ficar somente se culpando, putz, eu pisei na bola. Não, olha, né, pensa nisso, né, onde eu errei, como uma oportunidade de melhorar para o próximo ano. Então, eu acho que esse viés, né, de analisar onde eu errou, mas procurando melhorar, é super importante. Terceira reflexão que eu sempre faço também, aonde faltou esforço. E, às vezes, falta esforço em alguma área. Né? Ninguém é perfeito aqui, eu não conheço ninguém que seja perfeito, que seja uma máquina.
Eu brinco que às vezes eu sou uma máquina, mas é só brincadeira, né? Na verdade, a gente erra, a gente às vezes procrastina. Então, em alguns momentos da nossa vida também falta esforço em algum ponto, né? E eu tenho alguns deles, né? Tem algumas metas que eu não consegui atingir, né? Então, eu acho que vale essa reflexão também. A quarta reflexão, que é bastante importante também, é o que eu devo manter para o meu próximo ano. Então, o que eu fiz de legal esse ano, o que eu fiz que me deu um baita resultado, que eu devo continuar fazendo. Isso aí vale a pena você pensar, refletir. E a última, né? O que eu devo eliminar da minha vida, né? O que eu devo reduzir. Né? Eu gosto de colocar, eliminar mesmo, porque o tempo, ele é finito. Né? Não dá para você fazer tudo o que você quer. E algumas vezes, né, para você atingir um resultado maior, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Então, eu também gosto de analisar, né, o que eu devo eliminar, sempre pensando, né, no resultado, no impacto, às vezes, no impacto não somente em eu, Glauco, mas também nas pessoas que estão ao meu redor. Então, todas essas 5 reflexões, né, eu acho que são a base para a gente fazer um bom planejamento anual. Tá? Bom, feito essas reflexões, né? Eu esqueci de falar, né? Eu gosto de anotar isso. Eu não gosto de ficar somente também pensando. Então, eu tenho, eu abro lá meu OneNote e anoto, né? Todas essas ideias, eu respondo, né? Todas essas reflexões, né? Eu gosto de anotar, eu gosto de escrever. Então, isso aqui é uma dica adicional. Feito essas reflexões, né? Então, aí eu passo para o planejamento, tá? Antes de entrar no planejamento em si, né, que eu vou dizer como eu faço, eu gosto, né, de dizer, né, que o planejamento ele não é assim, algo perfeito, ele não é algo imutável. Planejar bem é escolher corretamente as prioridades, é focar no importante, é focar naquilo que vai te gerar mais resultado, né, durante o ano. Isso que, na minha opinião, né, na minha visão, é fazer um bom planejamento anual. E aí, como que eu planejo? Como que eu faço, né, o meu planejamento? A gente vai começar, né, definindo metas. E nessa questão de definição de metas, aí já tem mais uma dica, né? Menos é mais. Então, não adianta fazer muitas metas. Isso foi até um erro que eu cometi bem no início, mais de 10 anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um planejamento anual, eu acho que eu coloquei 30 metas. E executar 30 metas durante um ano é loucura, não dá certo. E você acaba até se frustrando. Então, enxugue. Né? Pensa primeiro, né? Primeiro de tudo, primeiro ponto, qual que será a sua meta principal? E essa meta principal aí é o que gera mais resultado na sua opinião, tá? Não precisa ser necessariamente resultado financeiro, pode ser outros tipos de resultado, né? O que agregaria mais valor na sua vida? Essa seria a sua meta principal. O Christian, né, chama a meta principal, né, de black hole, né, buraco negro, tudo aquilo, né, que atrai as demais metas. Então, a meta principal, né, é uma ideia que eu gosto bastante, porque se eu não conseguir atingir todas as outras metas, né, a meta principal eu vou atingir. Então, isso é uma coisa que eu defino para mim. Então, nesse meu ano, a minha meta principal é essa, então eu vou colocar, né, o meu maior esforço para atingir essa meta principal. Depois da meta principal, óbvio, eu tenho outras metas, que são as metas que eu chamo de metas secundárias, tá? Dentro das metas secundárias, aí você pode abrir em tópicos, tá? É como eu faço, tá? Como eu disse no início, não é certo, não é errado, cada um aí adapta para a sua realidade. Então, começa com as metas, né? Eu gosto de ter meta profissional, eu gosto de também ter uma meta de estudo, fazendo um parênteses, eu acho que
todo mundo, né, isso é opinião minha, tá? Todo mundo deve ter uma meta de estudo durante o ano. Eu acho que é impossível, né? Assim, nos tempos que a gente vive, uma pessoa passar o ano inteiro e não aprender nada, não estudar nada, não fazer nenhum curso novo. Então, tem que ter alguma meta de estudo, né? Óbvio, você pode ter, dentro dessa meta de estudo, N cursos, né? Alguns maiores, alguns menores. Às vezes, se você está fazendo um MBA, né? É uma meta que vai, às vezes, durar 1 ano e meio, 2 anos. Então, você pode até quebrar, né? Vou dar o exemplo do MBA. MBA parte 1, MBA parte 2. Né? Então, mas é importante ter uma meta de estudo. Além disso, outra meta que é super importante ter, e às vezes as pessoas esquecem, é meta de saúde. Tá? Na minha meta de saúde, o que eu coloco? Né? Eu não coloco só perder peso, né? Que no meu caso eu tenho que perder peso. Eu gosto de colocar outras coisas. Então, por exemplo, exames médicos que eu vou fazer durante o ano. Aí até aproveitando nisso, né, eu crio depois, né, um indicador, vou até falar sobre isso. Então, na minha meta de saúde, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que passar pelo cardiologista, eu tenho que passar pelo endócrino, eu tenho que passar pelo nutricionista. Então, eu gosto de colocar, né, tudo isso dentro da minha meta de saúde, né, que eu vou criar um indicador, né, de quantos exames, né, quantas consultas eu vou passar durante o ano. Outra meta que eu tenho, eu acho importante, né, pensando em equilíbrio, não só profissional, né, mas também parte de família. Então, eu tenho uma meta de viagens. Tá? Óbvio, nessa minha meta de viagens, né, eu tenho uma viagem maior, que eu faço geralmente no final do ano, com toda a família, que é uma viagem mais longa, mas eu gosto, né, de ter também pequenos intervalos. Então, eu programo, né, vou dar um exemplo, eu programei para esse ano de 2021, pelo menos 4 viagens com a família durante o ano, fora a viagem principal. Então, e aí é um final de semana, né, às vezes não algo tão grande, tá? 2 dias mesmo, mas é aquele tempo para se reunir com a família, tá? Óbvio, isso aqui é meu exemplo, né? Cada um tem que adaptar, mas pensar, né, nesse planejamento inicial, de ter momentos para a família, eu acho super legal também. Outra meta secundária, né? Uma que acho que poucas pessoas colocam. Às vezes a gente pensa profissão, a gente pensa estudo, a gente pensa saúde, família, mas e o eu? Né? Você tem alguma coisa que você gostaria de fazer nesse próprio ano, nesse próximo ano? Algo pessoal? Eu gosto de pensar nisso, né? E eu tenho uma meta, né? Eu tenho assim uma meta pessoal que é só minha, né? Que eu aí é pessoal mesmo minha, né? Só Glauco, né? Tiro família dela. Tá? Então pensar nisso também eu acho que é legal. E por último, né? Não, antes ainda tem mais uma, mas antes eu tenho uma meta de leitura também. Tá? Uma meta leitura, né? É algo que também tem muitas pessoas que querem ler, assim, nunca leram, querem ler 20 livros um mês, né? É algo impossível. Então, começa, na minha dica, né, quando as pessoas pensam em leitura, né, começa devagar, planeje aí, né, um livro por mês, né, que é algo super tranquilo de fazer. Se você quiser começar mais devagar, né, então um livro a cada 2 meses, no final do ano você já vai ter um resultado super legal, né, para quem não tem esse hábito. E depois de adquirir o hábito de leitura, aí você pode ir aumentando. Mas eu também tenho uma meta de leitura que eu acho fundamental. E por último, né, eu tenho uma meta aí de investimentos, que essa é uma meta mais olhando, né, longo prazo. Então, pensando bem no futuro, pensando em deixar
um legado para os meus filhos, né, para minha família. Então, investimentos, né, ter essa visão de futuro também, bem longo prazo, eu acho legal ter. E óbvio, né, isso aí você vai construindo aos poucos, né, cada ano um pouquinho melhor do que o ano anterior, o ano seguinte um pouquinho melhor, e isso vai aumentando. No final de um bom período, né, quando você olha para trás, você construiu algo relevante. Bom, então, essas são as metas que eu defino para mim, né, durante um ano. Eu tenho minha meta principal e tenho minhas metas secundárias, né, de profissional, estudo, saúde, família, pessoal, leitura e investimentos. Tá? Uma dica, né, como eu falei, no início, não defina muitas metas. No máximo, 8 metas anuais, eu acho que é um número já até grande, tá? Se você conseguir definir 4 metas e realizar as 4 metas, eu acho que está super bacana. Tá? Como que eu defino essas metas, né? Então, aqui eu falei, né, de como são elas, né, quais são os tópicos ou quais são as áreas. E aí, na parte de definição das metas propriamente dito, né, eu uso aquela metodologia, né, SMART, né, da meta ter que ser específica, da meta ter que ser mensurável. Então, tem indicadores para a gente medir o progresso da meta ser alcançável. A meta, ela tem que ser alcançável, não pode ser uma meta muito fora da sua realidade. A meta tem que ser relevante, ela tem que estar em harmonia, né, com o seu propósito. E a meta, né, ela tem que ter um tempo para ser realizada, né? Que aí pode ser o ano, se for macro, ou um espaço de tempo menor. Como que eu faço, né, isso? Dentro daquelas áreas que eu citei para vocês, eu escrevo, né, essa meta, né, essa minha meta, né, dentro do meu plano de desenvolvimento pessoal, escrevo mesmo. Eu acho que a meta, a escrever, esse exercício de escrever ajuda muito a gente realizar, né, o que fica na cabeça. Às vezes a gente não dá tanta importância, quando a gente escreve, muda completamente o jogo, apesar de ser um detalhe muito besta. Então, eu gosto de escrever a meta, e depois, né, que eu escrevi a meta, eu começo a analisar cada uma dessas metas e vejo os indicadores de acompanhamento de cada uma dessas metas. Então, como eu citei, né, lá naquela minha meta de saúde, número de exames, tem outras, né, eu posso também, na meta de leitura, quantidade de livros que eu vou ler durante o ano. Então, é importante ter indicadores de acompanhamento para cada uma das metas que você definir. Na meta de investimentos, um valor X, né, aplicado no final do ano. Então, aí cada um vai definir os melhores indicadores para suas metas. Tá? Mas ter indicadores é fundamental. Tá? Não criem metas sem indicadores. Bom, defini minha meta, criei os indicadores, né? Como que eu programo isso para realmente executar? Que essa é a parte mais importante, na minha opinião. Não adianta você escrever a meta, não adianta você criar o indicador, mas você não realizar. Aí, uma dica, né, que eu faço é dividir essa minha meta em atividades menores. Às vezes você tem uma meta que é muito grande, uma meta muito pesada de ser realizada, mas se você quebrar em pedaços menores, esse ato, né, de dividir a tarefa, a meta em atividades menores, vai tornar mais fácil a realização. Então, eu divido a minha meta em atividades menores e programo, cadastro essas atividades, né, dentro do Neotriad. Tá? Alguém pode perguntar, pô, você divide micro? Nem tanto micro, tá? Eu tenho umas etapas, né, que eu vou comentar, né, de acompanhamento, e nessas etapas de acompanhamento, às vezes, eu quebro mais, né? Então, naquele mês que eu vou focar em uma meta, eu pego ela e aí eu quebro em atividades menores. Mas a meta maior, né, em termos macro, eu já divido em blocos menores
e distribuo isso durante o ano. E depois eu entro no micro mensalmente e semanalmente. Esse próximo ponto, né, que eu faço, e eu acho que isso muda completamente o jogo na realização das metas, é a gente criar atividades de acompanhamento. Então, dentro do NeoTriad, eu programo acompanhamentos, atividades de acompanhamento das minhas metas. Eu tenho uma atividade semanal, semanalmente eu reviso o meu planejamento, né, reviso as minhas metas, e tenho também uma atividade mensal. No início, né, no final de cada mês, início do próximo mês, eu olho novamente, né, o que eu já fiz, em que ponto que eu estou, aonde eu caminhei, aonde faltou caminhar, e aí, né, eu pego, né, e programo as minhas atividades para serem executadas durante aquele mês. Tá? Então, essas atividades de acompanhamento, eu acho que é a dica principal, né? A dica de ouro. Não adianta você fazer o planejamento uma vez por ano e depois colocar esse planejamento na gaveta e esquecer dele. Né? Você só vai olhar novamente no final do ano quando lembrar, né, que está terminando o ano. Então, isso não adianta. Tem que ter essas atividades de acompanhamento mensal, pelo menos, né? E se eu conseguir fazer semanal, melhor ainda. E outra atividade que eu programo é uma revisão geral no meio do ano. Então, depois de 6 meses, né, a gente vai começar o próximo ano, em julho, finalzinho de junho, início de julho, eu também sento e aí eu faço uma revisão geral, né, no meu planejamento. Por quê? Porque as coisas mudam, né? Durante 6 meses pode acontecer algo que não estava previsto, que você vai precisar mudar. Então, é importante, né, a gente fazer essa revisão no meio do ano, né? Que é, na verdade, uma correção de rumo, né? Se algo está desviando muito do rumo, nessa revisão do meio do ano eu tento ajustar. Se tem algo que mudou completamente, aí eu vou cancelar, né, uma meta, talvez colocar outra no lugar. Então, já deixar programada essa revisão semestral, eu acho super legal e eu acho que também é uma outra dica de ouro. Tá bom? Bom, Marcelo, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu fui muito rápido. Se ficou alguma dúvida também, eu fico depois à disposição, tá, para esclarecer, tirar qualquer dúvida. O que eu gostaria de reforçar com vocês, né, como principal resumo de tudo que eu falei, é criar metas, né, escrever essas metas, criar indicadores, criar as atividades, né, de realização, de execução propriamente dito, e, por fim, né, criar as atividades de acompanhamento, né, que eu acho que é algo muito, muito, muito importante e que dá um resultado extraordinário. Ter essas atividades de acompanhamento muda completamente o jogo de você, no final do ano, ter realizado ou não ter realizado as metas. Marcelo, está no mudo. Marcelo, está no mudo. Agora sim. É porque no Zoom a gente tem que recuperar o anfitrião. Agora está tudo certo. Agora tá. Bom, agora deu certo. Tem uma pergunta no chat, Glauco. Se você puder dar uma olhadinha, responder para o pessoal. Não, deixa eu ver se é essa aqui, tá? Essa mesmo. Glauco, você define a meta principal baseado em uma das metas secundárias. Pode dar um exemplo da meta principal? Bom, como eu disse, né, a meta principal, né, ela está baseada em uma das secundárias, tá? Eu acho que essa meta principal, ela tem que ser aquilo que você considera naquele seu momento de vida como o mais importante. Tá? Geralmente, minha meta principal, ela está ligada a alguma atividade profissional, porque esse é meu momento, né?
Eu estou com 45 anos, eu acredito que eu estou no auge da minha carreira, eu estou, né, com todo o gás ainda, então a minha meta principal está ligada às minhas empresas, né? A Neotriad, a Fixcode, né? Nas outras empresas que eu tenho participação, então a minha meta principal está focada, né, nesse lado profissional, tá? Mas isso é uma coisa minha, né? Não quer dizer que isso se aplique para todo mundo, né? Pode ser, né, que para outra pessoa o mais importante para ela seja saúde, tá? Dando um exemplo. A pessoa, né, está, às vezes, numa condição que ela precisa melhorar de saúde, está com algum problema sério, né, ou alguma situação familiar que precisa ser resolvida. Então, óbvio, né, a meta principal está, obviamente, ligada aí com uma meta secundária, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Se eu não respondi, se não ficou claro, depois eu tento melhorar. Que ótimo, Glauco. Eu fiquei de verdade aqui muito atento aí a esse compartilhamento, né? Esse partilhar desse planejamento, até porque ter acesso, né, ao que realmente está sendo feito por trás dos bastidores em termos de planejamento, como que as coisas acontecem, para ter grandes resultados, é só nesses momentos que são compartilhados assim. Eu acho que foi muito proveitoso, pelo menos para mim. Espero que o pessoal também tenha gostado. E agora, para a gente caminhar, encerrando, eu vou trazer para vocês também algumas dicas, tá, pessoal? De como que a gente pode, então, analisar o ano e preparar um planejamento para 2022. Só desde já, daí um Feliz Natal para todos, próspero ano novo, e que a gente possa realmente fazer esse restante de 2021 um ano excelente e 2022 ainda mais produtivo. Eu quero começar com essa frase do Alvin, que fala o seguinte: você tem que refletir sobre as grandes coisas, enquanto está fazendo as pequenas coisas, para que todas as pequenas coisas sigam na direção certa. Se a gente parar e repensar, ou pensar sobre a nossa visão de futuro para 2021, qual que é a visão que a gente tinha para 2021? Ela vai englobar as nossas metas, os nossos papéis, os nossos valores, os nossos objetivos, as nossas intenções. Como que foi, então, 2021? Essa visão, ela realmente se concretizou? A primeira reflexão é como estão as principais áreas da sua vida? Quais são as principais áreas da sua vida hoje que você tem feito uma administração, uma gestão, um acompanhamento? E o que deu certo este ano? O que você não deve repetir? Existe uma ferramenta do coach que ela é fantástica, que é a roda da vida. Não sei quantos já fizeram, né, preencheu a roda da vida, mas eu faço isso na minha gestão pessoal e isso, para mim, faz toda a diferença. Vocês podem, né, utilizar ali de ferramentas, no próprio Excel tem a roda da vida, tem aplicativos, eu gosto de ter um aplicativo no celular, então eu faço mensalmente para mim entender como estão essas áreas da minha vida e depois no ano faço uma reflexão, né, de como foi o ano. E aí, depois que a gente preenche com uma nota de 0 a 10, cada uma dessas áreas principais da nossa vida, nós vamos ter aí uma visão muito clara de áreas que às vezes a gente tem deixado aí de lado. Então, vale a pena aplicar essa ferramenta. Muitos contratam até um coach, né, para poder ajudar nesse sentido, de entender como está a realidade atual, de começar a pensar sobre essa visão de futuro e, a partir daí, traçar um plano de ação, metas, para caminhar na direção de evoluir. Então, diante dessas várias áreas da vida que são importantes, qual que é aquela área que você quer focar em 2022? Outra reflexão muito importante, gestão de tempo, né? Eu acho que uma das grandes missões aí da Neotriad, do software Neotriad, da ferramenta Neotriad, é ajudar a gente a usar o tempo melhor. A gente tem mais sabedoria no uso do tempo. E isso, lá atrás, para mim, foi o que me encantou, né? Porque eu vi o seguinte: tempo faz toda a diferença. Ele passa numa constante, ele passa numa mesma velocidade. Porém, a gente pode estar fazendo escolhas que traz para a gente uma percepção de que o tempo está correndo numa velocidade diferente. E aí, como você gerenciou o seu tempo em 2021? Quais foram os grandes ladrões do seu tempo em 2021? E, diante das urgências, quais foram as maiores urgências que você teve na sua vida?
Para quem usa o software Neutrid, isso é feito de forma automática. Vou mostrar minha tela do sistema aqui, mas quando eu olho o ano, quando eu olho trimestre, semestre, as coisas vão mudando, os nossos papéis vão mudando, alguns objetivos durante o ano mudam, mas existe ali um certo padrão, e nesse padrão, muitas das vezes, a gente não tem feito um acompanhamento, e a gente pode pensar sobre isso. Marcelo, um exemplo mais prático, por favor. As rotinas relacionadas à saúde, rotinas relacionadas às nossas finanças, rotina relacionada ao nosso planejamento, à nossa reflexão, à nossa análise. Essas rotinas que eu trago ou não para dentro da minha ferramenta de gerenciamento das minhas ações. Eu, particularmente, gosto de trazer. Quantas vezes eu já usei o Neutrid, gerenciando até o horário do meu almoço, deslocamentos, porque eu queria entender de verdade, no mínimo detalhe, para onde estava indo o meu tempo. Porque eu entrava numa correria, desperdiçava o meu tempo, mas eu não conseguia saber onde estava o vilão. E o vilão, boa parte, era a minha mente. Os meus comportamentos mentais faziam com que eu não conseguia mudar esse padrão. E eu queria entender a realidade vendo com os dados, com esses números. Então, quando a gente abre a ferramenta Neutrid, ela está cada vez ficando aí, né, melhor, essa é a minha opinião. No canto direito, os nossos compromissos, no centro da tela, as nossas tarefas, e aí a gente pode criar, então, atividades ligadas, por exemplo, pagamentos que a gente precisa fazer, uma classificação circunstancial, atividades com classificação urgente, e tudo isso vai acontecer o quê? De poder acompanhar depois, num relatório, exemplo, meu progresso, que está dentro do Neutrid, como que foi a nossa trid do tempo. Então, venho aqui, ó, e seleciono o meu ano. E aí eu consigo ter uma visão muito clara de como que foi a minha gestão do tempo, aplicando a trid do tempo. Quando eu conheci esse método trid do tempo, eu adotei ele como uma filosofia de vida mesmo, né? Então, hoje, quando eu olho para as minhas demandas, isso é importante, isso é urgente ou isso é circunstancial. Então, eu sou um verdadeiro praticante aí da tríade do tempo. E aqui dá para ver claramente o quanto que eu tive de urgência na minha vida durante esse ano, quanto eu foquei no importante, quanto de circunstancial. Se vocês olharem, está dando ali 317 atividades no circunstancial, 59 horas. Então, é algo bem significativo para a gente poder depois analisar. No canto direito, a gente pode refazer o teste, e eu faço pelo menos uma vez por mês, e aí ele traz para a gente ó, o progresso da nossa tríade. E tem um gráfico também aqui embaixo, que é um gráfico de execução, dá para ver como que foi a nossa performance aí. Esses gráficos, então, eles estão aqui em meu progresso, e tem também um outro relatório, que é o relatório de gráficos gerais. Nesse relatório aqui também eu consigo analisar, então, esse passado e entender para onde foi o meu tempo em relação a tríade do tempo, projetos, categorias. Então, aqui dá para a gente poder agrupar as atividades, selecionar quem que a gente vai analisar, então, no meu caso, eu como colaborador na equipe, e definir o período aqui em cima, e ele traz os dados. Agora, um aspecto importante, né? Aqui em urgência, o que eu faço? Seleciono a urgência, defino o período aqui que eu quero, e depois peço para gerar os dados. O que vai acontecer? Vai trazer um grande relatório de urgência para mim. E aí eu posso olhar para cada urgência e perguntar o seguinte: o que gerou essa urgência? De onde que ela se originou? Porque pode ser do meu comportamento, mas pode ser também um comportamento de terceiros, fornecedor, cliente, alguém da equipe, alguma situação de ferramentas que a gente está usando no nosso trabalho. Então, são várias urgências, algumas delas podem ser situações que surgem de forma inesperada, e ela poderia ser importante, mas ela te pressiona. Ela faz o seu tempo, você tem que decidir interromper aquilo que você estava fazendo. Então, a mesma coisa, eu pego aqui esse relatório do ano e olho ali o padrão. Como eu uso bastante categoria, já vou falar sobre isso, eu faço essa análise por categoria e entendo a categoria que está mais impactando na minha gestão. Então, esses são alguns pontos aí em relação à crise do tempo. O que eu recomendaria, né? Diagnóstico. Nesse momento, faz alguns diagnósticos. Exemplo, qual que é o seu perfil de tempo? Esse teste aqui está no site da Neutrid, tá, pessoal? Basta vocês acessarem aqui, materiais, testes, e tem um teste aqui chamado identificação de perfil. Um teste poderosíssimo para a gente entender o seguinte: qual que é o meu perfil na produtividade pessoal? Segundo teste, nível de interrupção. Existem interrupções externas, mas existem internas. A nossa própria mente gerando uma série de interrupções. Então, vocês podem aí se beneficiar desses testes, quem não fez ainda, e tem o gerenciamento do tempo
que seria o teste da própria tríade do tempo. Então, gerenciar tempo é fundamental e a gente pode usar a tríade do tempo como um grande indicador se a gente está tendo o quê? Mais estresse no nosso dia a dia, na nossa semana, mais frustração, desmotivação. Toda vez que eu me sinto de alguma forma entediado, a gente é ser humano, então a gente tem momentos que a gente está mais estressado, tem momentos que a gente está mais entediado, frustrado, tem momentos que a gente está mais ansioso, tem momentos que a gente está mais preocupado. Até isso é importante. A gente entender o seguinte, qual que é o meu padrão de estado emocional? Porque quando você tem muito estresse, pode olhar para você ver no seu dia a dia. Você está corrido, tendo muita urgência, muitas coisas surgindo de forma inesperada. Só que como você perdeu o controle, segundo, perspectiva. A visão de futuro dá perspectiva para a gente. E aí essa questão da gente focar no importante, o circunstancial, que é o não importante, é aquilo que você deveria terceirizar, automatizar, fazer de uma forma que não gastasse seu tempo. Exemplo, você tem uma rotina de pagamento de conta. Se você colocar no débito automático, você não gasta mais tempo com isso. Então, tem situações que você pode, sim, adotar automatizações, automações, para parar de perder tempo no circunstancial. Se eu fosse dar uma dica bem prática aqui, se de um lado a gente tem o importante, do outro lado a gente tem o que não é importante. Então, do outro lado seria o circunstancial. Não quer dizer que é desnecessário, não quer dizer que não precisa fazer. Quantas vezes a gente precisa fazer o circunstancial primeiro, em detrimento do importante e do urgente, porque ele precisa ser feito. Agora, se o urgente é aquilo que a gente precisa fazer de forma imediata, é aquilo que vai gerar problema se você não fazer naquele momento, é ele que geralmente a gente prioriza. Então, essa questão da tríade do tempo, esse conceito, traz para a gente uma clareza do nosso dia. A gente mesmo está gerando urgências desnecessárias, a gente mesmo está desperdiçando nosso tempo de forma devida. Já vou ver as mensagens de vocês para responder. Reflexão. O que você deseja para o próximo ano? Eu tenho aqui os meus desejos, né? E aí esses desejos, eles começam com um sonho, né? E esse sonho acaba sendo uma ideia em algum momento. Então, qual que é o seu sonho para o próximo ano? Qual que é essa meta principal, né? Esse black hole? Se vocês pegarem algumas metas que o Christian, em anos atrás, ele divulgou, esse ano eu não sei se ele divulgou as metas dele, mas algumas a gente até fica sabendo por causa da dinâmica dele, do que ele vai fazendo. Por exemplo, um livro para o Christian entra como uma meta. Quando ele ia mudar para os Estados Unidos, essa mudança para ele era uma meta. Quando ele ia crescer a tríade, crescer a neotríade, por exemplo, tríade educa, para ele isso é uma meta. Então, existem várias metas que, às vezes, elas têm a ver com a área da empresa, tem metas relacionadas a investimentos, tem metas relacionadas a patrimônio, e tem metas diversas, né, relacionadas à saúde, família, viagem. Então, dentro do sonho, aquele mais importante, um ponto. Agora, e as metas secundárias? Esses objetivos secundários? Eu, aqui com a esposa, eu tenho minhas metas individuais, eu tenho as metas de família, né, com ela, e tem meta também com a extensão da família, né, que seria com os meus pais, que em algum momento a gente faz uma viagem junto e tudo. Como planejar 2022? Pessoal, eu desconheço, sendo muito sincero, eu desconheço um modelo melhor, olha que eu pesquisei bastante, um modelo estruturado de 4 etapas de planejamento anual, que é o modelo que está dentro do livro da Tríade do Tempo. Todo ano eu uso esse mesmo modelo, mas com alguns caracteres de Marcelo, né? Igual o Glauco falou também da forma que ele faz ali o planejamento dele. Eu pego esse modelo e faço ele de maneira o quê? Planejada durante um período pré-definido, onde eu vou focar primeiro nos papéis. Quais são os meus papéis? Porque tem papéis que eu tinha lá no início do ano, que quando eu chego nesse momento, muitas vezes ele nem existe mais. E pode ser que o próximo ano, o papel que vai ser mais forte é um papel que ele nem existe atualmente. Então, do ponto de vista do que a gente está se tornando, o papel ele pode ser justamente um elemento fantástico para a gente olhar para essa visão de futuro e falar, eu quero ser isso. Por exemplo, a pessoa está estudando ali direito e quer ser um advogado. Então, nesse momento, ela é um estudante, mas a visão de futuro dela, a meta principal dela é se tornar um advogado. Equilíbrio. O que te traz equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? Isso é fundamental, porque isso está no nosso controle. Você pode melhorar a sua condição física, mental, espiritual e emocional. Existem metas de competência e metas de caráter. Imagina você sendo mais respeitoso, você sendo mais leal, você sendo mais confiável. Então, tudo isso vale a pena a gente pensar também quando a gente está definindo aí metas. Mas a primeira etapa aqui
é revisão da identidade. Então, ainda não tem meta aqui. É papéis, equilíbrio e missão. Propósito. Qual é a missão de vida que você tem? Qual é a missão que você tem para cada papel? Por exemplo, no meu papel de consultor da Neotrid, ajudar pessoas a serem líderes do seu tempo, usando o Neotrid de forma a gerir melhor o seu tempo e a sua produtividade. Então, cada papel, a gente pode ter ali uma declaração de contribuição, uma missão específica para o papel. E na hora de definir as metas, tem metas de longo prazo, que acaba que, no curto prazo, você está trabalhando em um projeto dessa meta, você tem um plano de ação para alcançar essa meta, que parte dele, no curto prazo, você está trabalhando. Então, é importante a gente ter também essa visão em relação às metas. Janelas temporais, férias, em que momento que você vai tirar suas férias do ano que vem? Eu até no início estava falando com o pessoal, agora na semana que vem eu saio de férias, então vai ser um momento para realmente poder o quê? Descansar, refletir, olhar para essas questões aí de planejamento, que é o momento que eu faço esse meu planejamento, e aí eu vou poder aplicar uma boa parte do que o Glauco foi falando aí no início desse webinar aqui. E datas comemorativas e Semana da Importância. O que seria essa Semana da Importância? O Christian reserva pelo menos 2 semanas no ano, a semana inteira. Ele chama de Semana da Importância, onde a urgência circunstancial não tem espaço, né? Então, é um momento que ele vai realmente poder dedicar mais à família, aquilo que é importante para ele, os estudos, enfim, traçar novos objetivos. Data comemorativa, Natal, Réveillon, aí vem, né, Carnaval, vem essas datas durante o ano, que a gente pode também pensar no nosso Neotrid como agendar esses tipos de atividade. E, por fim, a organização. No início desse webinar, eu estava comentando o seguinte: como eu estou cada vez mais querendo me tornar produtivo, e a produtividade ela tem a ver com ser organizado, e organizado permite a gente ter mais controle, e o controle ele acaba falhando porque falta, às vezes, perspectiva. Então, as 2 palavrinhas-chave aí que eu usaria para esse ano seria controle e perspectiva. A perspectiva, você está olhando de um cenário mais alto. Você está do alto olhando como se estivesse no alto de uma montanha. O controle está acontecendo o seguinte: chegou um e-mail, chegou uma mensagem no WhatsApp, registrou, esclareceu o que é isso, organizou. Você segue uma metodologia que te ajuda ao quê? A trazer isso para o dia a dia de forma a decidir. Isso é prioridade, isso fica para depois, isso vai para amanhã. Decisões rápidas, mas você está tão hábil, tão habilidoso para lidar com essas demandas, que você pode, então, ter bastante controle. E aí, comecei a comprar ferramentas mesmo da minha estação de trabalho aqui, ferramentas simples, uma bandeja, um suporte, né? Por exemplo, no Kindle, tem ali alguns livros específicos de aprendizado para realmente me desenvolver do ponto de vista de estudo, para ano que vem trazer mais conteúdo de primeiríssima qualidade para vocês. Enfim, então, organizar um ambiente físico, lógico, do conhecimento. Quando eu saio dessa estação de trabalho que eu estou aqui agora e vou para uma outra, boa parte do que eu tenho aqui eu consigo levar. E aí eu não fico refém de nenhum ambiente. Alguma coisa ou outra a gente não consegue, mas dá para a gente, sim, pensar sobre isso. Mais uma reflexão. Qual sistema, qual ferramenta você utilizou em 2021? Porque isso é um assunto muito sério, né? Se vocês pegarem aí, a gente usa, muitas das vezes, um Gmail, usa um Outlook, usa o WhatsApp, usa o Telegram, aí usa o Teams. Cada ferramenta, usa o OneNote, o Evernote, cada ferramenta ela tem ali a sua característica para gerenciar determinados tipos de demanda. Só que às vezes a gente não para pensar sobre isso, o que a gente precisa de ferramental, né? Esse acervo de ferramenta para lidar com situações. Exemplo, chegou um documento de papel aqui para mim. A captura é diferente. Aonde eu vou armazenar isso é diferente. Me veio uma ideia na cabeça agora, não é uma tarefa. O que eu vou fazer? Então, essa questão ela precisa estar internamente, né? A gente precisa internalizar isso, entender o seguinte: como que eu vou lidar com essas situações que estão acontecendo? E aí as ferramentas são cruciais, elas são fundamentais. Então, fica aí uma dica. Olha para seu conjunto de ferramentas, talvez uma delas não está atendendo aquilo que você gostaria. E como aprimorar o nosso sistema de gerenciamento pessoal, o nosso sistema de planejamento pessoal, o nosso sistema de organização pessoal, o nosso sistema de produtividade pessoal. Quando eu acesso o Neotrid, aqui novamente na minha tela do Neotrid, ele me dá uma série de indicadores que me deixa confortável de que eu estou usando meu tempo da forma que eu gostaria. Por exemplo, 18 atividades no dia de hoje. Então, tem 3 horas restantes de compromisso, foram 5 compromissos hoje. Então, logo depois desse webinar, tem aqui uma demonstração para fazer. E aqui, tarefas já pré-definidas logo depois que
eu finalizar aqui. Fica muito claro para mim que o dia é viável. O que eu tenho de tarefa aqui são 2 horas e 15 ainda planejada. E mais 3 horas, a gente está falando de 5 horas e 15. Então, eu me sinto confortável de saber que o dia é viável. Se surgir demanda inesperada, eu tenho tempo para absorver isso. A questão maior é, se eu largar meu planejamento de lado, deixa a ferramenta, já era. Então, fica essa dica aí. Será que você realmente está seguindo o seu plano do dia? Aqui é a bússola. Aqui está ligado, ó, a atividade, tríade do tempo, quanto tempo, se tem equipe ou não, ou seja, se é profissional ou pessoal, de qual projeto, em qual papel que eu estou, e eu gosto também de usar as categorias, porque elas me dão aí uma visão diferente do meu dia lá. Atividades ligadas ao webinário, à demonstração, às férias, ao processamento de caixa de entrada. Essa daqui eu estou aguardando, ó. Eu recebi esse livro aqui. Às vezes eu estou lendo um livro, aí o autor fala assim, e esse livro tal, aí eu vou lá e pesquiso. Eu vejo que esse livro aqui, por exemplo, ó, o Programa de Eficiência Pessoal, é um livro mais antigo, mas é um livro que embasa, em algum momento, hoje o que muitas pessoas estão falando de total profundidade. O que decidir em relação ao que é importante, o que é prioridade. Então, isso serve, de alguma forma, para ajudar a entender a gestão do tempo. E eu queria dar uma dica, pessoal. Ó, esse pagamento de fatura aqui, para mim, ele acontece todo dia, por exemplo, 17, mas eu me antecipo. Eu não coloco no dia 17 para pagar. Eu antecipo pelo menos 2 dias no mínimo. Para quê? Para não entrar na situação de urgência tão fácil. Eu queria pagar essa conta? Não. Poderia colocar no débito automático? Geralmente ela fica no débito automático. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês porque atividades que vocês tiverem e que elas são repetitivas, basta trazer para o Neotrid, incluir essa repetição, e isso vira o quê? Uma parte do seu dia que é rotina. Mais um exemplo. Eu tenho 2 atividades aqui, elas fazem parte da minha rotina da tarde. A primeira é essa daqui, ó. Eu acabei gastando 23 minutos para atuar sobre ela. E a penúltima é essa daqui, ó, que é uma atividade também de processar tudo que me notificou e que eu preciso o quê? Dar respostas para essas demandas. Para quê? Para ter momentos no dia que eu capturo as coisas, analiso, organizo e executo. Por quê? Porque senão, não é porque chegou que é prioridade. Não é porque chegou que precisa acessar imediatamente. Quantos áudios às vezes chega no WhatsApp que você não precisa dar resposta imediata? A pergunta é, você sabe se aquela mensagem que chegou, você pode ou não dar uma resposta depois? Quando a gente começa a aplicar esses princípios de produtividade, esses princípios de gestão de tempo, isso muda o jogo. Por que muda o jogo? Porque você começa a ficar mais habilidoso e mais habilidosa para lidar com as situações que vão surgindo durante o seu dia. E aí a gente pode usar a ferramenta para ajudar o quê? A ter critérios de decisão. Surgiu algo novo para mim aqui agora. Eu posso capturar e dar enter aqui, ó, já está capturado. Surgiu uma outra demanda. Eu posso capturar, eu já posso até classificar se eu quiser, eu posso estimar o tempo, eu posso definir a função que eu estou nesse momento, posso incluir uma categoria aqui e salvar. Está aqui. E aí eu posso redefinir as prioridades. Então, quando eu volto para o período da tarde, eu olho para as prioridades do dia e vejo se eu vou seguir essa prioridade, eu vou reordenar elas. Então, a ferramenta Neotrid, para mim, ela é fundamental para poder fazer essa gestão da forma que eu estou falando para vocês. E aí, pessoal, o Neotrid é uma ferramenta para a gente viver o nosso tempo com sabedoria. Você tem aí, né, o Neotrid para poder acessar o site. Você tem um aplicativo que você pode instalar e utilizar no seu celular. Então, você está todo momento com o seu planejamento na sua mão, a sua organização pessoal. A questão maior é treinar a sua mente. Treinar o seu modelo mental para ele acreditar que você precisa registrar as coisas. Você precisa, antes de executar, esclarecer o que são essas coisas que chegaram. A administração do tempo, ela tem muitos benefícios, mas é importante a gente pensar o seguinte, qual o método que eu estou usando? A gente pode usar uma parte de cada método, só que isso muitas vezes não funciona tão bem. Eu uso o método TRID como meu método principal de organização, de planejamento, no entanto que eu falo para vocês aqui em diversos momentos, mas eu uso os métodos que eu já vi aí, aprendizados, pode me ajudar. Exemplo, tem momentos que eu só posso fazer determinadas demandas quando eu estou em casa. Tem momentos que eu só posso fazer determinada demanda na hora que eu estou na rua. Tem momentos que eu só posso fazer determinada demanda na hora que eu estou no escritório. Ou seja, contexto, energia,
localidade, isso impacta também na forma que a gente organiza o nosso dia, que a gente planeja as nossas execuções. Então, para pensar quais são os benefícios que a ferramenta precisa te entregar. É um planejamento melhor? Uma organização melhor? É poder focar melhor nas suas metas? É poder ter indicadores de produtividade? Quando eu comecei a usar o Neutrid, eu tinha muito claro o propósito de por que usar essa ferramenta. Porque as outras ferramentas, elas começam a instigar a gente. Eu troco ou não troco? Existem aspectos na ferramenta Neutrid que nenhuma ferramenta hoje eu conheço. Exemplo disso são os papéis. O papel dá sentido para o nosso tempo. O papel dá uma clareza gigantesca. O seguinte: olha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho papel eu tenho papel dona de casa. Muitas das vezes o papel eu está sendo abandonado. É aquele papel que você está cuidando do que é mais importante para você. É aquele, né, 1 minuto para mim, naquele livro. E aí eu queria deixar esses livros para vocês aqui. O primeiro livro é Mais Tempo, Mais Dinheiro. Estratégias para uma Vida Mais Equilibrada. Talvez vários aqui já leram esse livro. Mas para quem não leu, para o ano que vem, faz um esforço. Por quê? Aqui é baseado num método de 4 etapas, 4 fases, tanto para as finanças quanto para a administração de tempo. Né? De um lado, Christian Barbosa falando de tempo, do outro lado, Gustavo Cerbasi falando de finanças. E aí, quando a gente olha para esse método, a gente pode aplicar ele combinando com o método tríade. E aqui vai falar dos ciclos. Será que você está no ciclo da sobrevivência? Passa ano, você está sempre na mesma? Será que você está no ciclo da frustração? Passa ano, está tudo piorando, mais dívida, menos tempo para estudar, mais cansaço, mais estresse, mais preocupação? Ou você está no ciclo da prosperidade? Passa ano, entra ano, você sente que você está tendo progressos. Então, é um livro fantástico. Esse livro tem um teste que você pode fazer nele. Vou até compartilhar na tela aqui, ó. Quando você responde esse teste no livro, aqui embaixo vai vir o resultado desse teste. Isso no livro, tá, pessoal? Esses testes, geralmente, eu trago eles todos para o Excel. E aí, quando você responde as perguntas, vai trazer em qual ciclo que você está. E vai ter lá as estratégias para você mudar esse ciclo. Então, vamos pegar a primeira pergunta como exemplo. Você saberia citar, em 10 segundos, quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida, excetuando seus familiares? Você se sente satisfeito ou satisfeita com o seu estilo de vida e padrão de consumo atual? Sim ou não? Então, é uma excelente ferramenta para nossos diagnósticos. Segundo livro, A Tríade do Tempo. Quase sempre, em todo webinar, eu trago esse livro, por quê? É a administração do tempo funcionando da forma mais produtiva possível. Se você aplicar de verdade o alinhamento das 5 fases do método, mais a tríade do tempo, que é a classificação, você tem um alto ganho de performance, um alto ganho de produtividade. Mas essas 5 fases eram muito claras: identidade, meta, planejamento, organização e execução. Isso tem que estar consciente. É aquilo que você, naquele momento que você está decidindo, o método está entranhado em você. Ele corre na sua veia, você faz de maneira natural. É como se já tivesse nascido com esse método aí. E a ferramenta, ela faz com que você tenha o quê? O externo, né? Daquilo que está na sua mente, num lugar que você pode confiar. Porque se você tentar gerenciar pela sua cabeça, reparem, não funciona. É preocupação excessiva, é estresse excessivo e desnecessário, é ansiedade, somente tentando te lembrar das coisas nos momentos mais inconvenientes. Às vezes na hora que vai dormir, na hora que já está dormindo, na hora que acorda de manhã, durante o dia, somente tentando te lembrar das coisas ali. E isso é improdutivo. Talvez para ano que vem, reflita sobre isso. O quanto que a sua atitude mental, o seu condicionamento, ele está precisando de uma ferramenta para dar suporte a você tirar esse padrão, a você romper com esse velho padrão. Um outro livro bem interessante é O Tempo, a Agenda e o Foco. Você tem método, você tem ferramenta, mas e a visão? E a sua visão? Como que está a sua visão para 2022? O que você já vê na sua mente, na sua imaginação? O que você visualiza? Quando você olha daqui 2, 3 anos, 5 anos, você está tendo uma visão inspiradora, uma visão grandiosa, ou você está tendo uma visão que te deixa desanimado ou desanimada? E, por fim, a mente organizada. A mente está tudo acontecendo dentro dela. E a mente gosta de categorias e gosta de associação. Então, quanto mais a gente conseguir lidar com a nossa mente, mais a gente pode tornar aí o nosso ano melhor, a nossa vida melhor. E a gente ter o quê? Mais entusiasmo, mais inspiração, mais empolgação. Nem tudo é perfeito. A gente, quando está falando aqui, muitas vezes parece que a gente quer passar só mensagem positiva, mensagem, né, que tudo... Não. Para todos nós, existem momentos que as coisas não estão da forma que a gente gostaria, a gente quer mudar isso, e aí a gente precisa, sim, se desenvolver, melhorar, aumentar o nosso nível de consciência. E parte disso tem a ver com o domínio da nossa própria mente. Pessoal,
Eu vou responder as perguntas de vocês no chat, mas eu quero desde já agradecer, mais uma vez desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Espero que esse webinar aqui, com a participação do CEO, o Glauco, possa trazer aí grandes insights para vocês planejarem melhor o ano de vocês. Ficam aí os nossos contatos da Neutrid e até uma próxima oportunidade.